Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão participando deste culto. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós estamos no mês de novembro, o mês da música, e assim nós estamos agradecendo a Deus pela oportunidade de adorar o nome do nosso Deus. E assim, já quero pedir aos irmãos que estejam orando. Tem alguns pedidos que chegaram até mim. Peço que os irmãos estejam orando pela irmã Suzana. A irmã Suzana, como os irmãos que acompanham o grupo lá viram a postagem dela, pedindo oração, pois ela está com Covid, né? Então está passando por todos aqueles sintomas. Que Deus possa estar guardando a vida dela, assim como da família dela, que está ao lado dela ali. Que mais ninguém possa pegar. Abençoe a vida dela e a recuperação dela seja breve. Também quero pedir oração aos irmãos pela família do André, a família que está enlutada. O André perdeu a sua mãe no domingo, o enterro foi ontem, e a família com certeza necessita das nossas orações. Que nós possamos orar pelo André, pelos irmãos dele, pelo pai que ficaram, e agora então fica a saudade da mãe, né? Então que Deus possa consolar aquele coração, aquela família, que Deus possa orientá-los e que aqueles que ainda não estão nos caminhos do Senhor possam se voltar para o Senhor. Nós agradecemos a Deus pela vida daquela família e que Deus possa então restaurar ali, né, a questão da saudade, né, que vai ficar, esteja consolando aqueles corações. Quero também convidar os irmãos, nós estaremos lendo o nosso tema e a nossa divisa. O tema é adorando a Deus em todas as circunstâncias. Você pode repetir aí comigo? Adorando a Deus em todas as circunstâncias. E a divisa, os irmãos podem abrir aí, está lá no Salmo 62, o verso 7 e 8. É o texto que nós estamos trabalhando durante este mês. Os irmãos que estão acompanhando os cultos estão vendo que os nossos mensageiros estão utilizando esse texto. Então acompanhe aí na sua Bíblia. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida e assim nós possamos derramar diante de Deus o nosso coração. Quero convidar você nesse momento a baixar a sua cabeça, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso, Senhor Deus, Deus bom, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Acalma, Senhor Deus, o nosso coração, aquieta, Senhor Deus, a nossa alma, assim como o Salmo 62, no início, Davi fala sobre isso, que a sua alma estava em silêncio, e assim, Senhor Deus, queremos lhe pedir que o Senhor acalme a nossa alma, nos dê a tranquilidade de estar passando por esse momento de tanta aflição, de tanta angústia, quando essa doença tem assolado o nosso povo e tantas outras, Senhor Deus, têm levado muitos dos nossos queridos. E assim, Senhor Deus, lhe peço pela família do irmão André, que o Senhor possa, Deus, consolar aqueles corações, que o Senhor possa, Deus, estar dando o alento ali para aquela dor, nesse momento de perda, nesse momento, Senhor Deus, que a saudade vai bater e vai trazer muita angústia, principalmente na vida daqueles que ainda não têm o Senhor como Salvador, assim como o pai do André, os irmãos do André. Abençoe, Senhor Deus, aquela família. Que eles possam, Senhor Deus, ter um encontro real com o Senhor e encontrar, Senhor Deus, em Ti a solução para os seus problemas. Abençoe, Senhor Deus, também a irmã Suzana, que está doente. Que o Senhor possa, Deus, trazer a sua saúde, restaurar, Senhor Deus, a sua saúde, dando a ela uma recuperação logo, Senhor Deus, ela possa estar voltando às suas atividades.
Nós lhe agradecemos pela vida da igreja, pelo mês da música, que nós possamos, Senhor Deus, entender o que é a adoração. O desejo do seu coração é que nós venhamos a ser, Senhor Deus, adoradores de verdade. Adoradores, Senhor Deus, que adorem em espírito e em verdade. E assim, Senhor Deus, queremos entregar em tuas mãos a nossa alma. Faça, Senhor Deus, o teu querer e a tua vontade. Nós assim agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Agora nós estaremos ouvindo o hino 377 do cantor cristão, Não Sei Porquê, e logo depois nós estaremos ouvindo a mensagem com o pastor Francisco. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que não pertencem a nenhuma igreja, que você possa aproveitar esta oportunidade para ouvir a mensagem do Senhor, e se assim for da sua vontade, conhecer a Primeira Igreja Batista em Mutondo, nos acompanhe. Nós estamos já com um culto presencial à noite. A sua presença é muito bem-vinda. E assim, nós agradecemos a Deus pela sua vida. Que Deus então possa falar aos nossos corações a cada dia e principalmente nesse momento através da mensagem do pastor Francisco. Deus abençoe. Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos nessa noite em um culto de oração, um culto de louvores a Deus. Mas também nós estamos falando do nosso tema, da nossa divisa, principalmente da nossa divisa. Nós vamos entrar exatamente nela agora. Quero agradecer pela vida dos irmãos da Primeira Igreja Batista em Mutondo. Quero agradecer pela vida dos pastores, dos ministros, todos aqueles diáconos, aqueles que colaboram para que a igreja esteja caminhando. Eu estou falando isso porque o templo, na sua maioria, está fechado. O templo está fechado, mas a igreja está viva, está pregando e todos esses obreiros estão trabalhando. A divisa nossa
está no Salmo 62, versículos 7 e 8, que diz assim: Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha minha, fortaleza, e o meu refúgio está em Deus. O 8 diz assim: Confia no Senhor, ó povo, em todos os tempos, derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O que está acontecendo aqui nessa divisa, que é o mês dos músicos batistas, em todas as igrejas batistas, a gente celebra realmente, fazendo menção dos músicos, e a divisa vem de acordo com o desempenho dos músicos, dos regentes, dos cantores. Pois bem, aqui Davi no Salmo 62, que é um salmo interessante, porque os salmos é o cantor, né? É o inário dos judeus. Então, isso aqui é um cântico, mas é um cântico com natureza de oração, é um cântico com a natureza de um clamor a Deus. Nós estamos hoje, quarta-feira, em momento de oração, em momento de confiar mais em Deus, se aproximar de Deus. Então, ele começa fazendo uma oração, fazendo um clamor de si mesmo e por si mesmo. Ele começa colocando, dizendo que em Deus está a minha salvação, em Deus está a minha esperança, em Deus está tudo aquilo que eu preciso para viver. Mas é interessante que o versículo 8, ele também faz essa oração exatamente pelo povo, porque ele era um rei, ele tinha nas mãos um reinado. Eram centenas de pessoas dependendo dele, e até milhares. Eram pessoas que estavam dependendo daquilo que o rei estava produzindo na sua administração. Mas esse momento era um momento de dificuldade para ele. Ele então entra no estilo de oração e ele então vai fazer esse salmo de suma importância para todos nós até hoje. Mas, queridos, falando em confiar em Deus, nós também lembramos do profeta Isaías, com a mesma linguagem, um dia de gratidão e um dia de oração agradecendo a Deus. E eu quero fazer a questão de ler para os irmãos o que Isaías vai dizer no capítulo 12, o versículo 2, que ele diz assim, Isaías, capítulo 12, versículo 2, Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Outra vez ele está falando de salvação. Outra vez ele está falando exatamente de algo grande. Porque a salvação é a coisa maior que pode acontecer em nossas vidas. Nós podemos ter muitas riquezas, muitos cursos, podemos ter uma bela de uma família, uma boa saúde, mas se não tiver a salvação, de nada vai adiantar. Após a morte, certamente irá para um lugar extremamente pobre, muito ruim, e a Bíblia chama de morte eterna. Então não vale a pena morrer sem Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor da salvação. Isaías aqui no Velho Testamento já tinha esse valor, já tinha essa mentalidade de salvação. Quando eu falo de salvação, eu falo de salvação da alma, salvação de uma pessoa transformada, do velho homem para um novo homem, uma nova pessoa em Cristo, uma nova mentalidade, com a fé no coração, uma confiança totalmente em Deus. Mas eu também quero caminhar um pouquinho mais, lembrando de Davi outra vez, quando ele vai expressar aquilo que ele pensa de Deus, vai agradecer pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo, e então louvar o nome de Deus. É o Salmo 40, de 1 a 3, eu faço questão de ler para você, que diz assim,
Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Agora o versículo 3 é lindo, olha só. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Então Davi começa a se aprofundar aqui no Salmo 40 em uma questão das mais sérias espiritual, que é a questão do agradecimento. Muitas pessoas não agradecem a Deus pelos bons momentos da vida. Muitas pessoas só procuram Deus quando está realmente, a sua vida está à beira de um abismo ou no abismo, aí vai lembrar de Deus. Mas, meus queridos, a palavra Deus, em si, ela é grande, ela é bonita, ela é boa, mas ela faz questão de ser importante em todos os momentos das nossas vidas. Eu, certa vez, estava atravessando a Baía da Guanabara e houve ali, naquela barca, um vendaval naquele mar e estava já virando a barca para o outro lado. Como eu ouvi a palavra Deus naquele momento. Antes ninguém estava falando nada. Mas agora, quando tem um perigo de vida, principalmente o lado feminino, ai meu Jesus, ai meu Deus, eu disse, gente, mas Deus só vai para a boca das pessoas no momento de dificuldade? É bom pensar. Davi, então, ele está aqui dando uma lição, né? Quando ele diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É importante a oração, é importante olhar para Deus com o espírito de oração, de reconhecimento em todos os momentos das nossas vidas, principalmente quando se trata de salvação da alma, porque é a alma que vai para o futuro, é a alma que anseia pelo dia dos céus. Alguém poderia dizer, mas eu não quero morrer agora, pastor. Não, mas tudo bem, você pode viver, mas que viva um cristianismo de gratidão pelo fato de estar vivo e também pelo fato de receber as bênçãos de Deus. É muito importante ter a graça de Deus, o amor de Deus, a altura do entendimento dos céus, do futuro para com Deus. Caminhando um pouco mais, eu quero chegar no Apocalipse, falando já de futuro, falando já de coisas espirituais, porque esse versículo nos leva, nos aprofunda, essa divisa é fantástica. Né? Nós vamos terminar o mês de novembro e não vamos chegar nem na metade dos assuntos que tem grandiosamente esta divisa. Essa divisa é fantástica. Salmo 62, versículo 7 e 8, mas todo salmo é importante. Quando você tiver um tempinho, dá uma olhada nesse salmo, lê com carinho, que você vai dar razão aqui ao pastor Francisco. Eu quero também lembrar você do futuro nosso. Nós temos um futuro. Nós temos um dia que vamos deparar com situações muito boas. Aqueles que aceitaram Jesus. E aqueles que não aceitaram, certamente não terão um bom futuro. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar do bom futuro, porque o evangelista, lá no Apocalipse, capítulo 4, ele vai dizer coisas interessantes. Eu quero chamar a sua atenção, quero ler a palavra de Deus, o versículo 1, principalmente o versículo 1, que diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. E logo o versículo 2 diz: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto diante de mim, e um assentado sobre ele. Queridos, é muito bom a gente entender, é nobre a gente entender que essa vida que a gente passa aqui, que alguns não acreditam na vida eterna,
Muitos não acreditam em céu. Muitos não querem nem ouvir a palavra de Deus que é pregada pelos evangelistas, pastores, missionários. E acha que esse livro chamado Bíblia foi gente que escreveram, isso é coisa de homem, mas não é não. O evangelista João, ele deixa entender aqui que lá na eternidade existem muitas coisas. Quando ele fala de coisa, é depois dessas coisas. Que coisas são essas? Depois de uma vida vivida aqui na terra, depois dos sofrimentos, depois das dores e das lágrimas, depois daqueles dias que são ruins, mas também, às vezes, dias bons. Enfim, a vida que nós vivemos aqui, depois dessas coisas, nós teremos algo grandiosíssimo. Quando ele diz aqui, sobe aqui, a expressão já no final do versículo 1, quando ele diz, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois destas deve acontecer. Depois dessa vida de namoro, depois dessa vida de casamento, depois dessa vida em família, uns casam, outros fazem o divórcio, e eles vivem assim, uns roubam, outros matam, uns prendem, outros soltam. E essa confusão que nós temos aqui nas nossas vidas, precisamos saber, como igreja de Deus, como povo de Deus, que teremos outras coisas. Sobe aqui. Bom seria que todos os homens, claro que esse privilégio não deve ser dado para qualquer um, mas seria interessante que todas as pessoas, além da palavra lida, pudessem ter uma visão do que é céu. Mais interessante, João teve esse privilégio. Sobe aqui, que eu te mostrarei como é importante, como foi importante para João ser fiel, né? Como foi importante para Davi ser fiel, como foi importante para Isaías ser fiel. Quando o homem de Deus, o profeta de Deus diz que o mais importante é crer em Deus, é confiar em Deus. Quando nós nos ajoelhamos para orar todo dia, eu faço isso todos os dias. Eu clamo ao meu Deus confiado somente nele. Eu não confio nos homens. Por que eu não confio nos homens? Está aí diante dos nossos olhos os políticos, que grande decepção. Tem o poder na mão, tem a caneta na mão, tem liderança na mão, são tantos governadores, prefeitos, tantas autoridades que estão sendo embarreirados por uma coisa chamada corrupção, por uma coisa chamada pecado, e estão destruindo as suas próprias vidas, as suas almas, seu futuro espiritual. Mas seria tão bom que todos eles se convertessem, né? Certa vez, já há um bom tempo, eu estava no Maracanã, numa reunião, Billy Graham estava pregando. E no meu lado tinha um senhor e dizia, mostrava, olha aí, Francisco, esse Maracanã lotado, nós não vemos uma desavença. E tinha alguns policiais, tinha alguém ali, mas todos eles parados, ouvindo Billy Graham, o saudoso Billy Graham, pregando a mensagem de Cristo Jesus, da salvação em Cristo, da confiança em Cristo, e as multidões aceitando. Tão bom que esse universo todo se convertesse, confiasse de verdade em Deus, para um dia ouvir da boca de Jesus, sobe aqui e vê o que é céu, sobe aqui para ver o que é realidade. Está muito aquém esse mundo político, esse mundo que só discute, só interessa para eles o que eles desejam para a carne, mas não há interesse espiritual. Sobe aqui que eu te mostrarei. Que Deus abençoe a primeira igreja batista em Mutondo, que todo o seu cérebro possa um dia ouvir da boca de Jesus, sobe aqui, meus filhos, porque há muitas coisas depois dessas para que você o vejam. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você, quero te deixar o convite. A nossa igreja está localizada na rua Guilherme Santos Andrade, 428, aqui bem próximo do centro de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Se
você tiver a oportunidade de visitar a nossa igreja, vamos te receber com muito carinho, com muita alegria. Que Deus te abençoe, que todos tenham um excelente dia e uma excelente noite na presença de Cristo Jesus. Quero orar com você. Após a oração, nós estaremos então encerrando essa live e que a bênção do Senhor esteja em todos os corações e todos os ouvintes. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, louvamos o Teu nome pela vida da primeira igreja batista em Mutondo, por essa divisa tão grande, tão importante, por esse texto tão bonito, mas, ó Deus, que Tu fale aos corações daqueles que também não têm Cristo no coração ainda, possam se decidir. Te rogo também pelos membros, aqueles que estão enfermos, o pastor Vanderlei, a irmã Suzana e todas as suas famílias, ó Deus. Abençoa o Teu servo, eu oro para que a graça e a misericórdia de Deus possa estar com todos nós. Nós oramos e Te agradecemos e Te imploramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém.